Ele a lembra que são parceiros e que ela não precisa manter uma fachada se isso estiver causando angústia. Dominada pelas emoções e sem conseguir esconder seus verdadeiros sentimentos, Shio concorda com um aceno de cabeça. Sujaru então pede desculpas à multidão, pedindo que abram caminho. Enquanto atravessam a multidão, os espectadores ficam impressionados com a visão do belo casal, maravilhados com a relação harmoniosa deles. A imagem de Sujaru carregando Shio nos braços se torna o assunto da cidade, despertando uma nova onda de admiração e capturando os corações de muitos. Ele pondera sobre como Shio realmente se sente em relação a ele, admitindo para si mesmo que está incerto. Apesar de ter muitos conhecidos e ser frequentemente cumprimentado na cidade, ele percebe que o sorriso de Shio parece cada vez mais complexo sempre que é saudado. Enquanto caminham pela cidade, várias damas o chamam, elogiando sua aparência e perguntando se ele está voltando do treino, incentivando-o a continuar com o bom trabalho. Uma senhora, a proprietária da pousada, se aproxima para expressar sua gratidão por ele ter lidado com um bêbado que estava perturbando do lado de fora de sua pousada. Sujaru responde modestamente, minimizando suas ações ao dizer que só queria um jantar tranquilo. A proprietária, encantada com sua humildade, comenta que sua modéstia é cativante. Shio, observando isso, sente uma pontada de ciúme, percebendo que seu marido parece gostar de ajudar outras mulheres também. Nervosa, ela agarra a ponta de sua roupa, fazendo-o se virar e perguntar se algo está errado. Envergonhada, Shio tenta disfarçar seus sentimentos, sentindo-se estranha, como se estivesse tentando monopolizar sua atenção. Sujaru, notando seu desconforto, expressa preocupação com sua saúde, suspeitando que ela possa estar doente novamente. A proprietária, percebendo a tensão, brinca sobre as dificuldades de ter um marido tão cobiçado. Sujaru, confuso com o comentário repentino, busca uma explicação, enquanto Shio respira fundo, reconhecendo que a proprietária tem um senso aguçado para essas coisas. Hoje, Sujaru é chamado à casa da família por seu irmão mais velho. A cena muda para os dois treinando juntos com espadas. Seu irmão, Hazaburo, critica a falta de espírito e o desempenho fraco de Sujaru, questionando sua capacidade como samurai. Sujaru reflete sobre como nunca conseguiu estar à altura das expectativas de seu exigente irmão. Hazaburo então repreende Sujaru por parecer fraco na frente de sua esposa, Shio, insinuando que essa fraqueza faz de Sujaru um fracasso como homem. Sujaru pede desculpas, mas Hazaburo continua, sugerindo que o sorriso insincero de Shio pode ser a verdadeira causa da atitude desanimada de Sujaru ultimamente. Em resposta, Sujaru, tomado pela raiva, lança um ataque feroz contra seu irmão, declarando que sua fraqueza é culpa dele mesmo e pedindo a Hazaburo que deixe Shio fora disso. Hazaburo, surpreso pela reação feroz de Sujaru, sente-se intimidado e pensa consigo mesmo que nunca viu Sujaru tão zangado antes. Shio, testemunhando a cena, sente uma onda de admiração e pensa em como seu marido parece viril e impressionante. Hazaburo, observando a expressão intensa de Shio, reflete sobre a dinâmica incomum desse casal e resolve ser mais cauteloso com suas palavras em relação à esposa de Sujaru no futuro. Ao cair da noite, Sujaru tem a ideia de se aproximar de Shio para se aquecer enquanto ela está se sentindo inquieta. Mesmo que compartilhem a mesma cama, ele ainda não fez avanços. Ele espera que, algum dia, possam chegar a um ponto em que isso possa acontecer. Enquanto solta o cabelo, ele verifica como Shio está, perguntando se ela está com frio e desejando-lhe boa noite em um tom casual. Deitado ao lado dela, Sujaru cora ao lutar com seus desejos reprimidos. Ele está segurando tanto que sente que pode explodir. Observando sua respiração rítmica, ele se pergunta se ela já adormeceu. Ele questiona se Shio está ciente de que compartilha a cama com ele e imagina que ela possa ter tido experiências semelhantes antes. A ideia de que ela possa ter compartilhado a cama com outra pessoa
o incomoda profundamente. Em um momento de impulso, ele sobe em cima dela, prendendo-a e segurando suavemente suas mãos. Percebendo o que está fazendo, ele se afasta abruptamente, sentindo-se envergonhado por seus desejos dominadores e suas ações em relação a uma mulher adormecida. Ele se repreende, pensando que não é digno de ser chamado de homem, e decide que é melhor apenas dormir. Enquanto isso, Chio, que estava acordada e fingindo dormir, fica desconcertada com o contato inesperado. Ela sente seu coração acelerar com o aperto da mão de Sujaru e luta para adormecer. Ela se pergunta nervosamente se ele percebeu que ela estava fingindo e questiona se segurar as mãos é algo que marido e esposa fazem à noite. Apesar dos nervos, ela se sente aliviada por ter apertado a mão dele de volta e acaba passando o resto da noite acordada, olhando para o teto. Um dia, Sujaru se encontra deitado na cama, doente e inquieto. Enquanto está deitado, pensa em como Chio está cuidando dele com tanto cuidado, mesmo que ele se sinta mal por causar-lhe tantos problemas. Ele se lembra das palavras de seu irmão sobre como ela pode estar se sentindo sobrecarregada por sua fraqueza e se pergunta como deixou as coisas chegarem a esse ponto. Ele se frustra consigo mesmo por deixar esse resfriado persistir, especialmente depois das duras palavras de seu irmão. Ele se preocupa que sua doença esteja desgastando Chio e testando sua paciência com seu estado debilitado. Mas quando olha para o sorriso dela, percebe que ela deve estar se sentindo inquieta, apesar de suas tentativas de permanecer positiva. Determinado a deixar de ser um fardo, ele decide que precisa se livrar dessa doença. Com uma súbita explosão de energia, ele se levanta e se senta na beira da cama, declarando que agora está perfeitamente bem. Ele pede desculpas a Chio por fazê-la vê-lo em um estado tão lamentável e anuncia que está pronto para voltar ao dojo. Enquanto se dirige à porta, está resolvido a não incomodar Chio mais do que já incomodou. Quando está prestes a sair, Chio agarra suas roupas e olha para ele com uma expressão preocupada. Surpreso, ele pergunta por que ela parece tão chateada. Ela coloca um cobertor sobre ele, e ele fica surpreso com sua insistência, especialmente quando ela diz para ele descansar e confiar nela um pouco, apesar de sua teimosia. Quando ele se acomoda de volta na cama, começa a sentir um sono avassalador com o cobertor sobre ele. Ele se pergunta se Chio está chateada com ele por não cuidar de si mesmo. Sua repreensão gentil é surpreendentemente reconfortante, um contraste marcante com as palavras duras de seu irmão. A gentileza que Chio demonstra a ele é comovente, especialmente porque ele não experimenta esse tipo de cuidado caloroso desde que sua mãe costumava cuidar dele. Osada, a empregada, reflete sobre suas recentes tarefas na casa do segundo filho da família Wu. Ela foi encarregada de fazer os afazeres lá e nota que a senhora da casa parece forçar um sorriso sempre que está perto do marido. Osada se pergunta se o mestre pode parecer gentil, mas na verdade, ser bastante intimidante. Ela decide ser extra cuidadosa ao seu redor. Um dia, ela se aproxima de Sujuru com uma bandeja de chá, mas fica chocada ao encontrá-lo sem camisa. A visão dele a faz derrubar a xícara de chá em choque, e ela gagueja em desculpas, envergonhada de vê-lo se trocando. Ao tentar fugir, ela escorrega, mas Sujuru a segura antes que ela caia. Osada fica agitada, sentindo seus braços fortes e ficando ainda mais aflita pela proximidade. Sujuru, notando seu rosto corado, verifica se ela está bem e gentilmente a aconselha a cuidar de sua aparência, insinuando que uma queimadura como a dela pode ser problemática antes do casamento. O coração de Osada acelera enquanto ela pensa em como Sujuru é impressionante. Nesse momento, os olhos dele se voltam para Chio, que está à porta com uma expressão feroz no rosto. Vendo a expressão ameaçadora de Chio, Sujuru entra em pânico e tenta explicar que há uma explicação razoável para a situação, mas, até, Chio luta para manter seu sorriso forçado, incapaz de esconder seu desconforto com a cena constrangedora que se desenrola diante dela. Sujuru reflete sobre sua esposa, Chio, que geralmente força um sorriso,
Mas naquela noite, há algo diferente nela. Um ar de intensidade silenciosa. Notando como ela está bebendo agressivamente, ele sugere gentilmente que ela diminua o ritmo no saquê. Ele pensa no dia mago anterior, quando segurou Osada para não cair, e como as coisas ficaram um pouco tensas entre eles desde então. Ele esperava que compartilhar uma bebida pudesse ajudar, mas agora tem certeza de que Tio deve detestar estar com alguém tão desajeitado e inadequado como ele. Enquanto começa a sentir os efeitos do álcool, Tio se aproxima dele e, de repente, abre sua camisa. Ele suavemente chama seu nome, notando o biquinho em seu rosto. Com um rubor, ela olha para baixo e timidamente admite que quer que ele a segure da mesma forma que segurou Osada. Ele gentilmente pega sua mão, avisando que, se ela continuar se aproximando dele assim, ele não será capaz de se segurar por muito tempo. Embora Tio possa estar um pouco embriagada, Sujuru está 2 vezes mais bêbado. Ele a envolve pela cintura, notando como se sente diferente com ela em comparação a Osada. Algo mais primitivo e intenso. Ele aprende sob ele, pedindo desculpas por ser indecente, admitindo que perdeu o controle. Tio, sobrecarregada e aflita, se vê a poucos centímetros de seu rosto, seu coração acelerando ao pensar em quão perto eles estão. Eventualmente, Sujuru adormece, deixando Tio tanto tímida quanto aflita. Quando ele acorda na manhã seguinte, pede desculpas, dizendo que deve ter cochilado na noite anterior. Sujuru não se lembra de nada da noite anterior, mas ela se lembra de cada detalhe vividamente. Tio se vê perdida em pensamentos, refletindo sobre o quanto ama seu marido. Apesar de seus sentimentos, ela sempre fica nervosa perto dele, então frequentemente usa um sorriso constrangedor. Mas hoje, algo estranho aconteceu. Seu marido de alguma forma se transformou em uma versão minúscula de si mesmo. Ela encara o mini Sujuru, que pede desculpas, explicando que acordou e se encontrou encolhido. Ele está frustrado porque tinha planos de praticar no dojo hoje, mas agora se sente totalmente impotente. Enquanto ele continua, fala sobre como essa situação é vergonhosa para um samurai, e até menciona a ideia de abrir seu próprio ventre. Uma declaração que soa ridícula vindo de alguém tão pequeno e adorável. Ela não consegue evitar tocar sua pequena testa, notando como está vermelha e quente. Ela supõe que ele deve ter levado uma pancada feia. Sujuru, envergonhado, pede para ela não acariciar sua cabeça, admitindo que suas mãos macias e quentes o deixam constrangido. Tio, sobrecarregada pela fofura dele, mal consegue se conter, seus pensamentos acelerando com o quanto ele é adorável. De repente, ela se assusta ao perceber que era tudo apenas um sonho. Agora totalmente acordada, ela sente uma mistura de agonia e timidez ao se perguntar o que fazer. O sonho despertou um forte desejo nela. Ela de repente quer ter um filho próprio, imaginando como seu marido deve ter sido adorável quando criança. Mas então ela entra em pânico, sem saber como expressar esse novo desejo a ele. Afinal, ela o ama tanto que mal consegue falar com ele direito como está. Nesse ritmo, o dia em que Tio verá o rosto da criança de seus sonhos novamente pode estar distante. Sujuru está perdido em pensamentos, sempre preocupado que as pessoas possam pensar que ele e Tio têm um relacionamento conturbado. Enquanto os dois estão no dojo, um jovem de repente se aproxima deles, apresentando-se como um instrutor assistente no dojo da família de Tio. Sujuru, curioso, pergunta se o garoto é habilidoso, mas ela parece precisar se lembrar de quem ele é. O garoto, claramente apaixonado por Tio, explica que, antes de se casar, ela era uma mulher bonita e forte, que ensinava e cuidava dos alunos do dojo. Ele até murmura que sempre a amou. Então, em um surto de emoção, ele declara que não pode perdoar Sujuru por fazer uma mulher tão incrível se sentir desconfortável. Ele acredita que, se puder provar que é mais forte que Sujuru em uma luta, poderá fazer Tio feliz. Com isso,
o garoto investe contra Sujuru, exigindo que ele a devolva imediatamente. Sujuru, no entanto, desvia o ataque com facilidade, derrubando o garoto no chão com raiva. Com um tom ameaçador, ele questiona se o garoto realmente acha que é digno de Chiyo, especialmente considerando que Sujuru é claramente muito mais forte. O garoto, sentindo a aura esmagadora de Sujuru, entra em pânico, pensando que pode realmente ser morto. Sujuru então se inclina e sussurra para o garoto, avisando-o de que ele é muito inexperiente para sequer considerar tocar em sua esposa. Chiyo, testemunhando isso, fica toda animada, pensando consigo mesma que seu marido é simplesmente incrível. O garoto, sobrecarregado, começa a chorar, admitindo que Sujuru é incrivelmente legal e misericordioso. Ele então implora para se tornar discípulo de Sujuru, mudando completamente o tom da confrontação. Não era exatamente o resultado que Chiyo esperava. Quando a noite cai, Chiyo e Sujuru se deitam juntos na cama. Sujuru, ao adormecer, reflete sobre como recentemente parece que Tildo tem sussurrado algo sempre que fala com ele. Ele supõe que ela está reclamando baixinho sobre o quão pouco confiável ele é, e talvez seja melhor que ele não a ouça claramente. Com esse pensamento, ele adormece. Chiyo, no entanto, ainda está acordada. Ela se aproxima dele, como costuma fazer, e sussurra suavemente seu nome, finalmente conseguindo dizê-lo sem seu habitual sorriso nervoso. Ela sente um orgulho ao perceber que, quando ele está dormindo, ela pode falar seu nome sem hesitação. Isso é algo que ela tem praticado em segredo, dia e noite, ganhando coragem para dizer seu nome. Nesse momento, ele se vira enquanto dorme, assustando-a. Sua mão cai sobre a dela, e seu coração dispara. Ela cuidadosamente segura sua mão entre as suas, valorizando o momento. Seus pensamentos estão cheios de carinho, enquanto ela se maravilha com o quanto ama a mão dele, desejando poder segurá-la para sempre. Ela também se vê desejando abraçar suas costas e adorando o tom profundo e masculino de sua voz. Nesse momento silencioso, ela percebe que, enquanto ele estiver dormindo, ela pode expressar seus sentimentos livremente, sem medo de que ele descubra. Ela silenciosamente espera que ele não acorde enquanto continua a sussurrar seu amor por ele. Ela não percebe que seus sussurros suaves estão gradualmente despertando Sujuru de seu sono. Confuso e sonolento, ele luta para entender o que ela está dizendo. Ele se pergunta se ela está murmurando algum tipo de mantra, ou talvez até lançando uma maldição sobre ele. Incapaz de decifrar suas intenções, ele permanece inquieto e mal consegue dormir, enquanto Chiyo continua a sussurrar amorosamente, inconsciente do efeito que está tendo sobre ele. Ozada está ocupada com suas tarefas quando de repente escorrega e cai, causando um barulho alto que ecoa pela casa. Sujuru, sempre atento, imediatamente corre para verificar se ela está bem, com a voz cheia de preocupação. Ozada pede desculpas, envergonhada e um pouco assustada, explicando que escorregou enquanto limpava o Kimadana. Internamente, ela se preocupa que sua desajeitadez possa irritar seu mestre. Mas em vez de repreendê-la, Sujuru a levanta gentilmente, colocando-a em suas costas sem hesitação. Ele a tranquiliza para não se preocupar com nada, focando em levá-la até a sala de estar para que ela possa descansar. Ozada, agora agitada pela proximidade inesperada com seu mestre, não pode deixar de notar quão forte e largo é o seu dorso. Seu coração acelera ao ver seu pescoço musculoso, impressionada com o quão incrível ela o acha. Uma vez que chegam à sala de estar, Sujuru a coloca cuidadosamente no chão, instruindo-a a descansar por um tempo. Enquanto faz isso, ele se torna consciente de uma estranha tensão no ar. Chiyo está parada atrás dele, e ele não consegue se livrar da sensação de que ela tem emitido uma vibração tensa já há algum tempo. Ele começa a se perguntar se ela pode estar chateada com ele por causa da lesão de Ozada, especialmente porque foi ele quem pediu para ela limpar o Kimadana.
Talvez, ele cogita, Tio esteja desapontada com a forma como ele lidou com a situação ou com sua falha em gerir melhor a casa. Justo quando está perdido nesses pensamentos, ela de repente o abraça por trás, pegando-o completamente de surpresa. Enquanto ela o segura silenciosamente, pensa consigo mesma que as costas dele pertencem apenas a ela. O vídeo vai ficando por aqui. Se você quer continuação, não se esquece de comentar para mais. E até a próxima.